Olá! Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso livro Coração do Artista. Hoje é a parte 7. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Obrigada pela tua criação, pela luz, pelo som, pela natureza. Fale e nos ensine nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje o assunto, o tema é sobre emoções, controlando as emoções. O autor fala algo que eu achei muito interessante e verdadeiro, né? Que pessoas que têm um coração artístico tendem a ser mais emotivas. Ou seja, elas choram mais, elas têm mais sensibilidade para aquilo que elas veem, ouvem, mas ao mesmo tempo também tem mais possibilidade de se sentirem feridas, machucadas. Então ele vai tratar um pouquinho essas emoções. E a minha primeira pergunta é: como estão os seus sentimentos? Como estão as suas emoções? E uma das primeiras coisas que ele trabalha é uma pergunta: o cristão pode ficar triste? E é algo que a gente tem que responder. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que está sempre feliz, sempre alegre, sempre a 1000 por hora, sempre sorrindo, sempre de bom humor. Nós não podemos reprimir os nossos sentimentos, nós não podemos esconder esses sentimentos. Quem está à frente, assim, dirigindo as coisas, então, tem uma tendência muito grande de querer esconder uma tristeza, uma fragilidade, porque fica parecendo que isso é proibido, que a gente tem que estar sempre super bem. E não é verdade. A gente vê nos Salmos, na Bíblia, ao longo de muitas histórias, as pessoas mostrando a sua dor, o seu sentimento, o seu pranto, o seu lamento. Isso é sadio. Nós precisamos expressar a nossa tristeza, porque nossa vida aqui na Terra é uma vida normal. Nós passamos por desertos, nós passamos por perdas, por dores. Esse momento que a gente está vivendo agora, que momento difícil. Não é todo dia que a gente está animado, não é todo dia que a gente está cheio de esperança, não é todo dia que estamos a 1000 por hora. Mas nós precisamos respeitar esses sentimentos e expressar. Ai, não estou bem, estou triste, estou desanimado. Mas ele fala do perigo de gente que gosta de ficar triste. Conhece gente assim? Porque quando está triste, todo mundo paparica, todo mundo liga, todo mundo dá conselho, todo mundo enxerga. Então tem gente que sente um prazer tão grande em estar triste. Nós temos que ter cuidado com relação a isso. Muito cuidado mesmo. Porque, na verdade, nós temos as outras pessoas, assim, a maioria de nós temos a tendência de evitar aquelas pessoas que estão sempre tristes. É ruim, não é? Fala sério. É difícil você estar com uma pessoa que está sempre triste, com um sentimento sempre negativo, um sentimento sempre de dor, de amargura. E automaticamente a gente já vai evitando esse tipo de gente. E o contrário também é verdadeiro. É tão gostoso estar perto de gente que está sempre animado, para cima, que tem uma palavra de esperança para a gente. Então nós precisamos lidar com esses sentimentos e controlar as nossas emoções. Muito difícil controlar a emoção, né? Mas o livro tem um texto que eu gosto muito, ele citando Provérbios 25, 28, diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Imagina, quando nós não conseguimos dominar os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, nós somos como uma cidade desprotegida, sem muro, sem controle das nossas emoções. E ao mesmo tempo ele cita outro texto de Provérbios 16, 32, que diz que a pessoa que controla as suas emoções é melhor do que aquela que conquista uma cidade. É melhor controlar as emoções do que ser um grande guerreiro, a palavra de Deus diz. Então é algo muito importante a gente aprender a controlar as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Pessoas negativas têm a dificuldade de mostrar, ver o lado bonito da coisa. E tem dificuldade também essas pessoas, ele fala, de serem transformadas, moldadas. A minha pergunta é: será que se a gente olhar para nós mesmos, a gente fala, eu sou uma pessoa difícil? Eu sou uma pessoa negativa? Eu tenho dificuldade de ser moldado, de ser moldada?
Eu tenho dificuldade de enxergar coisas positivas, eu tenho dificuldade de enxergar aquilo que pode ser transformado. E nós precisamos ter cuidado e responder essas perguntas para nós mesmos. Outro ponto que ele trabalha é que nós precisamos ser cooperativo na adoração a Deus. Eu gostei tanto desse trecho do capítulo, que ele fala que a adoração é uma experiência emocional. Isso é verdade. Nós precisamos nos envolver emocionalmente quando nós estamos adorando a Deus. A adoração muda o nosso foco, nós percebemos a vida por outro ângulo. A gente vê que a vida não é nossa, a vida pertence ao Senhor. A adoração nos fortalece, nos anima, nos motiva, nos traz paz. Quando nós começamos a adorar a Deus, por exemplo, pela natureza, a gente olha e fala: Senhor, quanta coisa, quanta diversidade, quanta beleza. O Senhor é grande. As estações, o tempo, o clima, o Senhor é grande. Nós começamos a entrar nesse mundo, nesse universo e perceber a grandeza do Senhor. E a pergunta que ele faz é: como é o seu momento secreto de adoração? Se é que você tem. Será que nós temos o nosso tempo secreto de adoração? O tempo em que nós estamos sozinhos com o Senhor, cantamos para Ele, bendizemos o nome dEle. Como é esse tempo secreto? E como é também a sua adoração pública? Será que muitas vezes nós transformamos a nossa adoração pública numa performance? Nós estamos mais preocupados com as críticas, com aquilo que as pessoas vão pensar, com o resultado, com o olhar das pessoas. Nós precisamos entender que a adoração é um momento de muita emoção, de intimidade que precisa ser verdadeiro, que precisa ser transformador. Aí ele fala sobre um sentimento que muitos de nós temos: ira. Você é uma pessoa que sente raiva? Você é uma pessoa irada? Em muitos momentos nós nos sentimos irados. A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Nós não podemos muitas vezes, na maioria das vezes, controlar ou evitar a raiva. A raiva é um negócio que de repente, bum, acontece alguma coisa e você fala: gente, que raiva de alguém, que raiva de uma situação. Nós não temos como controlar isso. Mas a Bíblia fala que nós não precisamos pecar. Ou seja, eu posso evitar não posso evitar a ira, a raiva, mas eu posso evitar o pecado. O que vem depois daquele sentimento de ira, de raiva, de furor, eu posso controlar as minhas emoções. Emoções negativas, na hora dessa raiva, na hora da ira, pode causar pecados na nossa vida, na nossa história, e pode trazer grandes danos para os nossos relacionamentos e inclusive para os dons que o Senhor nos deu. Puxa, fulano toca super bem, mas quando ele explode ninguém aguenta. Fulana interpreta bem, mas quando a ira toma conta do coração dela, ninguém suporta. Então nós precisamos controlar isso. E por fim ele fala que emoções negativas, ele trata de das nossas emoções negativas na hora do tempo da espera. Ninguém gosta de esperar, né? Mas ele fala que os benefícios, o tempo de espera pode trazer benefícios para a nossa vida. E eu achei tão legal, ele falou que ele pode trazer crescimento e maturidade enquanto nós esperamos. E que a bênção desse crescimento e dessa maturidade é tão importante, tão valiosa quanto aquilo que nós esperamos. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Imagina as bênçãos, os benefícios do crescimento, do resultado, que aquilo que é gerado dentro da minha vida, enquanto eu estou esperando algo que eu considero muito importante. O autor fala que isso é igualmente importante quanto a bênção que eu estou esperando. E aí ele fala que nesse momento nós crescemos na fé,
no tempo da espera, nós crescemos na fé. No tempo da espera, nós crescemos na paciência. É impossível a gente não ser paciente enquanto está esperando, né? Nós crescemos nessa paciência. E fala que muitos, os que querem e que desejam, crescem na alegria. Pessoas alegres têm paz enquanto esperam. Elas têm equilíbrio, elas não ficam vacilando entre altos e baixos, elas têm uma constância maior. Ele fala que pessoas alegres, enquanto esperam, sabem enfrentar isso com mais leveza. E eu fiquei pensando, Senhor, me ensina a esperar com mais leveza, me ensina a esperar com paciência, me ensina a esperar com mais fé. Você sabe esperar com alegria? Você tem tratado desse sentimento seu, esperando aquilo que o Senhor te prometeu, seja em que área for da sua vida, mas esperando com alegria, esperando com o coração cheio de fé, esperando pacientemente, sem ficar irritado, sem ficar bravo, sem ficar brigando com todo mundo, inclusive brigando com Deus. Ele diz que isso reflete um caráter amadurecido. Será que nosso caráter está amadurecido? Nós muitas vezes temos uma reputação muito boa, muitas vezes nós temos estudo, cultura, um conhecimento artístico muito grande, mas não temos um caráter amadurecido com relação às nossas emoções. Ter equilíbrio com relação às nossas emoções é sinal de maturidade espiritual. Sinal de maturidade espiritual. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Quais são as emoções que têm te incomodado mais? A espera, a raiva, a tristeza, a necessidade de mostrar que está sempre tudo bem. Quais são as emoções que precisam mais do controle de Deus na sua vida, na minha vida? Vamos orar e pedir isso para o Senhor? Pai, o Senhor sabe das nossas emoções. O Senhor nos criou como seres emotivos. Muito obrigada, porque sentimos, porque choramos, porque sorrimos, porque nos alegramos, porque sentimos saudade, medo. Todas essas emoções são tão preciosas, tão valiosas. Mas que o Senhor nos ajude a lidar com cada uma delas. A alegria excessiva, ou a tristeza profunda, ou a impaciência, a falta de iniciativa. São tantas emoções e eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ensine especialmente a esperar. Esperar com fé, esperar com alegria, esperar com paciência. Em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, queridos, a gente sempre vai esperar alguma coisa. Todo mundo que está me ouvindo está esperando alguma coisa. A pergunta é, como você espera? Que você vai esperar, que eu vou esperar, isso é certeza, é assim, inevitável. Mas a maneira como eu espero é que vai fazer toda a diferença na minha vida. Que Deus nos abençoe a controlar as nossas emoções e a sermos cada dia mais verdadeiros para a honra e glória do Senhor. Beijão!